A parábola do servo vigilante. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 48. E sejais cingidos vossos lombos, e acesas vossas candeias, e sede semelhante aos homens que, esperando seu Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo, ao qual quando seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que o cingirá, e o fará sentar à mesa, e se chegando se o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família souber a hora, haveria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, disse essas parábolas para nós ou também para todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a qual o seu Senhor pôs-lhe seus servos, para que lhe dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os meus bens o porá. Mas aquele servo disse o seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus criados e as suas criadas, e a comer e a beber e a se embriagar-se. Virá o seu Senhor naquele servo no dia em que não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do teu Senhor, e não se afrontar, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas os que não souber, e fez a vontade digna de açoites, pois pouco açoites será castigado, e qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe será pedido. Atitude de prontidão para a espera do Senhor. Primeiro, lombo cingido. Segundo costumes antigos da Palestina, as vestes dos homens eram longas, e na ocasião em que se exigia pressa, elas dificultavam o seu movimento. Assim tornava-se indispensável o uso de uma faixa em volta da tua cintura. No sentido espiritual, lombo cingido significa preparação para partir a qualquer momento quanto ao arrebatamento da igreja do seu Senhor. É necessário ter consciência da importância desse preparo. Candeias acesas. O Senhor Jesus evidenciou que ao nos preparar para recebê-lo, devemos estar com a vida iluminada. O crente é luz e deve emitir no seu testemunho e até no seu corpo, no seu modo de falar, no seu modo de vestir e no seu modo de andar. Jesus exorta os ouvintes a serem semelhantes aos homens que esperam vigilante o regresso do teu Senhor. O mais importante aqui é termos um caso extraordinário de inversão de papel da história narrada por Jesus. Normalmente eram os empregados que serviam os banquetes ao seu Senhor, e à sua esposa e aos convidados. Na parábola dá-se ao contrário. O patrão, ao voltar, encontra os seus servos de prontidão a esperá-lo. Age de modo surpreendente. O primeiro, cinge-se. O segundo, manda que ele se assente à mesa. O terceiro, passa a servi-lo. Que lição tremenda! Jesus nos dá a entender que os servos vigilantes e fiéis terão a imaginável privilégio de serem servidos por ele. Na parábola da volta daquele Senhor, ocorreria na segunda ou na terceira vigília. Quanto a este horário, estudiosos opinam que no período noturno entre os judeus eram divididos em vigílias. Durante o domínio romano havia 4 etapas: tarde, meia-noite, cantar do galo e manhã. Como lição espiritual, Jesus certamente quis ensinar que o período exato do seu retorno não é permitido aos seus servos conhecer. Ele disse: O Filho do Homem virá a hora que ninguém imaginais. Jesus, ao concluir, mostra que os maus servos, a qual supõe a vinda do teu Senhor tardia, espanca os criados, come, bebe e embriaga-se, será surpreendido pela vida do patrão, no dia em que não espera e numa hora que eles não sabem. Finalmente Jesus lhe diz:
A qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e a muito que lhe for confiado, muito lhe será requerido naquele grande dia.